bem. Comece a orar abençoando o seu esposo, abençoando a sua esposa, abençoando os filhos. Às vezes nós falamos tantas palavras, né, sobre alguém com quem nós convivemos, e essa hora de nós abençoarmos, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pela saúde e abençoando também. Ore um pelo outro, vá orando enquanto nós estamos cantando. Oração é amar, a maior oração é amar. Se não sabes amar, é preciso orar. A maior oração é amar. A maior oração é amar. A maior oração é amar. Se não sabes amar, é preciso orar. A maior oração é amar. Glória a Deus, glória ao Senhor. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Agora eu vou pedir para o pastor Donizete vir aqui à frente, você vai assentar. Pode toda a igreja sentar, pastor, vem à frente, por favor. E nós vamos fazer o seguinte agora, irmãos. Nós temos sempre pedido para Deus fazer aquilo que é novo no nosso meio. Porque Deus sempre tem coisas novas para fazer no nosso meio. Agora é o momento de você já abençoou o esposo, já abençoou a esposa já abençoou o esposo, os pais já abençoaram os filhos também já abençoaram os pais, e agora é o momento de nós, como famílias, recebermos de Deus coisas que nós viemos pedir ao Senhor, coisa que nós estamos precisando na nossa vida. Então o que você vai fazer nesse momento? Você vai fechar os seus olhos, antes você vai olhar para mim, lógico, senão você não vai saber o que eu vou pedir para você fazer. Você vai estender as suas duas mãos. Pastor Donizete, por favor, ele vai começar lá na última fileira. E ele vai andar com as mãos estendidas. E ele como pastor, como ungido dessa igreja, como nosso condutor espiritual, aquele que é responsável pelas nossas almas, aqueles pelos quais Deus tem mandado alimento, aquele pelo qual Deus ordena uma bênção como pastor e responsável por essa igreja e por esse rebanho, aquele que tem autoridade no céu, dada no céu por Deus, para repreender na nossa vida o inimigo das nossas almas. Essa é a figura do pastor e a função do pastor. E ele vai começar lá onde está o irmão Cláudio, levantando as mãos e abençoando, vindo no outro corredor, passando por aqui, vindo até que o último seja abençoado pela sua vida. E você vai estar orando. Enquanto ele estiver passando, você vai, Senhor, eu preciso disso. Não precisa falar em voz alta. Fale no seu coração, fale no seu espírito. E quando o servo de Deus passar por você, creia, você vai falando, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Deus tem essa promessa para mim. Eu creio nessa promessa e eu recebo em nome de Jesus. Enquanto nós continuamos cantando. Feche seus olhos. Mesmo que você não saiba se ele está passando ou se não está passando, o servo de Deus vai estar abençoando a sua vida. Vá pedindo, Senhor, tu sabes que eu preciso. Se você não puder falar, pense no seu coração. Senhor, eu preciso disso. Eu preciso de uma mudança. Senhor, eu preciso da tua ação na minha vida.
Senhor, eu preciso de uma transformação. Senhor, eu preciso de um milagre. A maior oração é amar. A maior oração é amar. Eu creio que Deus realizou a sua promessa na minha vida, neste momento, e pela fé, eu recebo, eu creio, que eu fui abençoado, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir a Jesus, glória ao Senhor. Quem muito semeia, muito colhe. Glória a Deus. Semeie. Semeie. Aprenda a semear. Você está aqui porque você é semente. Não é? Foi semente, cresceu, né? Semeie. Glória ao Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo e no versículo que eu vou falar, e no livro que eu vou falar daqui a pouco. Quero dar parabéns aos aniversariantes. Então estão fazendo aniversário. Pastor Donizete, fica em pé, por favor, mais uma vez. Irmão Ronaldo fez dia 25. Quem mais fez aniversário? O Magno aqui. Fez que dia, Magno? 25. Irmão Leandro fará amanhã. Pela fé. Isso, pela fé já. Quem fez mais esse mês? Aniversário. Muito bem. Vocês podem sentar agora. Podem sentar. Aí, o pastor Donizete me deu então a incumbência de trazer a mensagem nessa noite. E eu fiquei então pensando que pregar, né? Quando o pastor da igreja faz aniversário, junto com a liderança da igreja também que faz aniversário, né? Então é uma responsabilidade. E fiquei pensando qual seria então o tema de uma mensagem propícia. E Deus colocou no meu coração qual é o tema. E antes de falar o tema, quando a gente fala em aniversário, a gente lembra de bolo, presente, presença, agradecimento. O que mais a gente lembra? Festa. O que mais tem no aniversariante? O que mais tem no aniversário? Que eu acabei de falar? O aniversariante, né? Lógico. A idade, que muitos não revelam, né? Tem duas idades que no Brasil ninguém sabe. Glória Maria e irmão Milton. Se você perdeu a escola dominical, irmãos, você perdeu uma escola dominical especial se você não veio hoje. Não foi, irmão Milton? Especial. Uma escola dominical especial. Lilian, por favor. Lilian, por favor. Além do ensinamento do que Deus usou a vida do pastor Donizete, foi um momento de nós aprendermos muita coisa, né? Aí o irmão Milton falou, por que estão falando tanto de mim? Né? Ele cochichou, por que estão falando tanto de mim? Ué, falamos bastante, porque nós sabemos que o irmão Milton é uma das pessoas queridas dessa igreja. Não é verdade? Está vendo quanto amém? Você viu? Você viu só? Alguns momentos a gente engole seco também, né?
Mas nós o amamos, não amamos? Olha quanto sim. Viu quanto amém? Então no aniversário tem presente. E eu gostaria então de falar sobre isso. Sobre o presente. Presente na vida do pastor Donizete, do irmão Ronaldo, do irmão Magno, do irmão Leandro, que amanhã fará aniversário. E logicamente quando você convida alguém para o aniversário, logicamente que tem comida, que vocês já falaram aqui, né? Então você escolhe lá o quê? Bucho de bode, não? Olho de cabra, jiló, dobradinha, quiabo. Eu já estou dando a dica de tudo que eu não gosto quando vocês me convidarem, então vocês já não colocam no cardápio. Mas se vocês quiserem, vocês podem. Aliás, vocês sabem qual é o prato predileto do pastor? Macarrão. O dele é macarrão. O meu qual é? Estrogonofe. Olha, tá vendo? A minha convidada sabe. Ela, o Valdir, o esposo sabe. O prato predileto do irmão Ronaldo? Cheio. Qual? O prato predileto do Magno, eu sei. Camarão na moranga. O prato predileto do irmão Leandro? É? Mais de um. Onde você come no Brasil o melhor estrogonofe? Quem faz o melhor estrogonofe do Brasil? Fala alto. Mulher inspirada. Mulher sábia. E aí eu fiquei tentando associar, irmãos, uma palavra ligada a essa palavra presente. Às vezes nós temos um pouco de dificuldade de honrar. Honrar as pessoas. Ontem nós tivemos um momento abençoado também ali naquela chácara, não é? Muitas brincadeiras. Foi muito gostoso. Fizemos brincadeira, mas a brincadeira que nós fazemos com quem nós amamos é uma brincadeira sadia, não é mesmo? O pastor, por exemplo, ele nem ficou ofendido por perder a partida de bilhar comigo. Não ficou ofendido, não é, pastor? Não ficou. É uns 3 meses de terapia, mas ele vai... Mas nós temos às vezes dificuldade de honrar as pessoas, sabe? De abraçar, de beijar, de falar, você é importante na minha vida. Isso que você faz me abençoa. Isso que você faz me faz bem. Nós temos uma certa dificuldade de falar em público bem do outro. Tem marido falando mal da esposa. Esposa falando mal de marido. Filhos falando mal de pais. Pais falando mal de filhos. Nós precisamos começar a honrar. Honrar as pessoas com as quais nós convivemos. Precisamos começar a honrar as pessoas com as quais nós convivemos na nossa família, na nossa empresa. Como é feio e como é mal pessoas que falam mal dos outros. Pessoas saem do emprego. O emprego é ótimo até o dia que ela sai. Saiu, a empresa não presta. A igreja é uma bênção até o dia que ela sai. Ela saiu, a igreja não presta. Prestava enquanto estava lá, mas saiu, de repente a igreja não presta. Fala mal do pastor. Não, comece a honrar. Honre os seus irmãos na sua igreja. Honre o seu pastor. Honre a sua família. Honre a sua esposa, seu esposo, seus filhos. Fale bem daqueles com os quais você convive. Então eu pensei, falando da pessoa do pastor, eu pensei o que o pastor dessa igreja
gostaria de receber de presente. Então procurei uma palavra, procurei algo. E como pastor, para mim é fácil saber a resposta. O que o pastor Donizete e os irmãos que eu citei, que fazem parte da liderança dessa igreja, não vou citar o nome dos outros para não cair no erro de não citar o nome de alguém, mas sempre que eu usar a palavra liderança, diretoria da igreja, os irmãos sabem, estão aqui há mais tempo do que eu, sabem de quem eu estou falando. E o que o pastor e a liderança dessa igreja gostaria de ganhar de presente. O que será que nós poderíamos, como ovelhas, dar de presente ao nosso pastor e à liderança dessa igreja? Alguém quer citar uma opção? Coração? Oração? O coração também. Oração? Bênção? O que mais? Respeito? O que mais? Submissão? Disponibilidade? Estão acertando, pastor? Estão acertando, irmãos? Estão acertando? O que mais? Honra? O que mais? Está faltando uma palavra que eu escolhi. Abraço? Amizade? Compromisso? Pastor Donizete e os irmãos que fazem parte da liderança e da diretoria dessa igreja. Essas palavras representam os presentes que essa igreja está dando para vocês. Não é verdade? Nós estamos apenas citando palavras. Nós estamos dizendo, pastor Donizete, liderança dessa igreja, contem comigo nesse particular. Mas uma palavra que vocês não disseram e eu escolhi é obediência. Obediência. Por que nós devemos obedecer o pastor? Porque Deus o colocou como condutor, guia do rebanho. Do ponto de vista espiritual, há um grande privilégio em ser pastor de uma igreja. Mas do ponto de vista também espiritual, há uma grande responsabilidade em ser o pastor de uma igreja. Irmãos, preparar uma mensagem todos os domingos, ouvir um a um, abrir a porta do gabinete, escutar histórias, ouvir choros, ouvir algumas reclamações, ter cuidado, privar-se da sua própria família em alguns momentos para atender, para correr atrás. Uma grande responsabilidade. Então eu escolhi uma figura que representa um grande presente. E depois vocês podem perguntar ao pastor Donizete se ele gostaria ou não de receber esse presente. Ele, juntamente com toda a diretoria da Assembleia de Deus Missão Samaria. E agora você pode abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 22. Lucas, por favor.
Lucas capítulo 22, verso 29. Perdão, Lucas é que eu chamei o Lucas. Viu só? Ganhei, devo ter ganho mais uns 15 fios de cabelo branco. Porque você vai pregar, você tem que estar preocupado com várias coisas, né? Você tem que estar ligado com muitas coisas. Quando você vê o pastor Donizete aqui na frente, fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim, não é que ele está firmando os olhos, está estrábico, não, irmãos. É que está aqui, ele está pregando, está orando, às vezes está repreendendo, às vezes está olhando alguém que está passando lá na calçada, alguém que parou em frente do portão, alguém na porta, se está faltando alguma coisa. É isso. Acharam? Acharam Lucas? Ah, bom, então acharam Samuel? 2 Samuel 22, 29. A palavra de Deus diz assim: Senhor, sois meu farol. É o Senhor quem dissipa as minhas trevas. E eu gostaria de usar a figura de um farol como presente para o pastor Donizete e toda a liderança dessa igreja. Farol. Diga, farol. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim. Já desligou o celular? Abaixou o seu celular? Muito bem. Então nós não vamos escutar. Certo? Muito bem. Vamos então. O que é um farol? Um monumento, uma torre, construídos no ponto mais alto, da mais alta montanha, à beira-mar. Qual a função de um farol? Ser referencial através de sua luz para que os que se encontrarem perdidos a longa distância e que por causa da escuridão, a escuridão da noite não consegue encontrar terra firme. Essa é a função de um farol. O farol ilumina em todas as direções. Os irmãos já viram em algum filme? Fica ali, não é? Algo giratório lá em cima do farol. Em todas as direções. Existe um sistema giratório no alto da torre que faz com que a luz seja apontada para todos os lados. Existem faróis fixos e existem faróis móveis. Existem caminhos no mar que dificultam a aproximação de barcos, de navios. Então, é preciso que alguns faróis sejam colocados em cima de alguns barcos ou de alguns navios grandes, feitos para isso mesmo, alguma balsa. E eles são levados a 20, 30 quilômetros da costa. E eles ficam ali parados, para que alguém que está mais longe possa enxergá-los. O brilho do farol. O brilho de um farol não é para iluminar o interior do farol. É para penetrar através das densas nuvens da tempestade e alcançar aquele que está perdido. O som do farol. O farol emite um som, um sonido, mas não é para entretenimento do faroleiro. Existe um sentido. Porque às vezes a neblina é tanto, mas tanto, que é preciso, além da luz, um som que vá guiando o barco que está perdido. O faroleiro é aquele que cuida tanto do farol como de sua luz, para que não se apague. E essa pessoa tem de ser uma pessoa resistente. Por quê? Porque são horas e horas de solidão. Horas e horas de silêncio ali na sua função. O trabalho é cansativo, o trabalho é solitário.
E a função do faroleiro é anunciar através da neblina que a morte pode estar por perto. É como se ele gritasse: o caminho é por aqui, a terra firme é por aqui, o porto seguro é por aqui. Cuidado com os corais, cuidado com os recifes, cuidado com as rochas, cuidado com as pedras. É isso que aquela luz e aquele sonido do farol está falando para os navegantes perdidos. Tome cuidado por onde você está indo. Venha nessa direção, na direção da luz, na direção desse som, que você não vai se perder. A igreja, irmãos, e aí vocês vão começar a entender então, se já não entenderam até agora, a ligação do farol com o presente, para o pastor dessa igreja e a sua liderança. A igreja, ela é como um farol. Ela é como um farol na sua individualidade, a vida pessoal de cada ovelha, de cada membro. Ela é como um farol na sua coletividade. Individualidade, eu, na minha casa, com a minha família, você com a sua família, no seu emprego, na sua escola. E na coletividade, como igreja, como Assembleia de Deus, como Igreja Batista, como Presbiteriana e todas as outras igrejas locais. E é também como farol na sua universalidade. Essa igreja, mais aquela igreja, compõe o reino de Deus na face da terra, que leva o Evangelho até o mais longe ponto. Na sua individualidade, irmãos, nós nunca poderemos dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Nenhum de nós, ovelhas do pastor Donizete, ou não, podemos dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ele é o meu pastor, mas ele não tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quero. Eu vivo como eu quero. Eu não sei quantos aqui têm problema com altura de som de vizinho. Alguém aqui tem ou já teve? Olha, todos os outros vivem nessa paz. Então eu vou mudar para a casa de vocês, irmãos. Ninguém aqui tem um vizinho que coloca o som alto nas alturas. Ah, agora vocês entenderam isso? Aí o vizinho vai e fala assim: isso não tem nada a ver com a minha vida. Eu comprei o som é meu, ele está pago, eu coloco na altura que eu quiser. Não é verdade. Para ele colocar na altura que quiser, ele teria de ter uma extensão de quilômetros e quilômetros, ir no centro da floresta amazônica, onde não tem nenhuma tribo de índio, e aí ele pode colocar o som na altura que quiser. Ou ele pode colocar um fone de ouvido e aumentar o som quanto quiser também, mas ele não tem direito de incomodar o vizinho. Não é assim? Não é o que nós achamos? Não é o que nós pensamos? E como ovelhas também, aquilo que você faz, irmão, no seu particular, você não pode dizer: a igreja não tem nada a ver com isso. Não. Se você decidiu viver na cidade, em coletividade, você tem de respeitar o seu vizinho. Se você também decidiu viver como ser ovelha dessa igreja, você convive com todos. E essa coletividade dá a você responsabilidade. Na coletividade, como igreja, aquilo que nós fazemos na Assembleia de Deus, aqui em particular, Missão Samaria, afetará o reino de Deus, quer sejam boas coisas ou má coisas. Qualquer atitude. Eu comprei, não paguei, não vou pagar, e a igreja não tem nada a ver com isso. Lógico que tem. É claro que tem. Porque alguém vai falar que você é mal pagador e vai falar: você, de qual igreja você é? Ah, eu sou da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Missão Samaria. Está vendo como tudo que nós fazemos no nosso particular, irmãos, influencia e afeta a igreja onde nós estamos inseridos. E o pastor?
E como que você já tem essa dívida há 5 anos, resolveu não pagar? Seu pastor sabe? Não, ele não tem nada a ver com isso. Ele é meu pastor espiritual. Nas minhas finanças ele não se intromete. Sim, mas aquilo que nós fazemos influencia a igreja onde nós estamos. Acredite nisso. É assim que funciona. Na universalidade, que é o corpo de Cristo, aquilo que nós fazemos individualmente como igreja, se fizermos bem, honrará o nome de Jesus e contribuirá para o reino de Deus na terra. Para que ninguém olhe para nós e fale assim: ser crente como esse, eu não quero ser. Uma vez falaram para Mahatma Gandhi se ele conhecia o Evangelho e se ele conhecia Jesus. Ele disse: o Evangelho eu conheço e admiro muito. Conheço e admiro o Evangelho de Cristo. O que eu não admiro são os cristãos. A nossa vida no particular, a nossa vida como igreja, deve refletir o Evangelho que nós pregamos. Seja honrado, honre o seu nome, honre a sua família, honre a sua igreja, honre o seu pastor e principalmente honre o santo nome de Jesus. E quais então as lições que nós podemos tirar dessa figura do farol? Algumas lições que eu separei bem rápido. Existe uma luz que não somos nós, mas precisa estar em nós para que o farol tenha funcionalidade. Qual é a luz que não somos nós, mas precisa estar em nós? Cristo. Ele é luz. Ele disse que Ele é luz. E essa luz precisa estar em nós para que o farol tenha funcionalidade. Alguém tem aqui em casa um relógio que nem atrasa, nem adianta e nem funciona? Ah, com certeza. Relógio parado. Tenho certeza. Você usa? Por quê? Porque não funciona. Um farol sem luz não é farol. Não tem funcionalidade. Tem nome de farol, tem altura de farol. Você pode pintar até. Você pode até escrever uma faixa nele. F-A-R-O-L. O que está escrito? Mas não é farol. Por que não é farol? Porque não tem luz. Você pode sentar na igreja, você pode ofertar, você pode dizimar, você pode ter Bíblia, 2, 3, 4, 5, 10, 25, em japonês, inglês, espanhol. Mas se ela estiver lá criando pó e ela não for verdade na sua vida, é apenas um livro. Nós não produzimos luz. Sem luz nós somos apenas um monumento. E onde nós construímos o farol da nossa vida? No ponto mais alto da montanha, à beira-mar, à beira daqueles que têm necessidade, à beira daqueles que estão se perdendo. O meu vizinho conhece Jesus? Não. Eu conheço Jesus? Sim. E o que precisa? A luz de Jesus brilhar em mim, para que o meu vizinho enxergue a luz. Irmãos, eu e você não podemos ser agentes secretos de Deus. Trabalhei numa empresa e sempre alguém estava falando: ore por mim, ore por mim, ore por mim. E tinha um rapaz, ele nunca chegou para mim, nunca falou ore por mim, né? Aí um dia comecei, puxei conversa com ele. Daí ele falou assim: parece que é só nós dois nessa empresa que somos crentes, né? Eu falei: você conhece Jesus? Que alegria, meu irmão! Me dá um abraço. Ele falou: fala baixo, fala baixo, fala baixo. Agente secreto de Jesus. Estava lá escondido, ninguém sabia que um dia ele tinha tido encontro com Jesus. Fez o quê? Foi na frente do espelho do farol e pintou o farol para que a luz
não brilhasse. Seu vizinho precisa saber, a sua família precisa saber. Você precisa brilhar. Qual mar? Mar dos afogados pelo pecado. O que o pastor e a liderança dessa igreja e o sumo pastor esperam de cada um de nós? Que tenhamos luz e que cumpramos a nossa missão, o nosso propósito. Qual a função da igreja? A minha função como farol? Você não precisa abrir, mas está lá em 2 Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a sua função, como farol, brilhar, simples. Para que nós somos chamados? Para proclamar as virtudes. Quando você se refere a alguém dessa igreja, você proclama qual virtude? Lá tem uma irmã que só a misericórdia de Deus não é uma frase de virtude. Lá tem um irmão que Jesus não é uma frase de virtude. Pode até ser verdade, mas você não está iluminando. Você está falando para alguém, não vá naquela igreja, porque lá tem esse tipo de pessoa. Não, você é um farol. Você deve iluminar e deve falar assim, onde eu congrego é um lugar de segurança, você pode ir. Nós temos um pastor sábio, usado por Deus. Nós temos uma liderança comprometida com as coisas de Deus. Lá tudo é claro, nada é escondido. Olhem aqui. Nada é escondido. Olhem aqui, irmãos. Senão eu vou deixar vocês ficarem olhando para o pastor e depois vou dar, olha aqui. Isso. Tinha uma igreja que eu pregava, irmãos. Toda vez que eu ia pregar lá, eu encontrava Alfredo. Os irmãos conhecem Alfredo? Ainda não vi ele nessa igreja. Mas toda vez que eu ia pregar nessa igreja, o Alfredo. Assim, eu estava pregando, de repente alguém ficava assim. Aí descobri, um dia, eu falei, eu pego o Alfredo. E depois que eu terminei de pregar, eu fui perto assim da portaria e o Alfredo estava lá. Dei um tapa no Alfredo. O Alfredo caiu morto. Joguei Alfredo no lixo e nunca mais essa mosca perturbou a mensagem naquela igreja. Não deixe que o Alfredo rouba a mensagem da sua. Do que eu estava falando? Antes de falar do Alfredo, o que eu estava falando? Oi? Da virtude. Fale bem. O lugar onde eu vou tem um homem de Deus, um homem usado por Deus. Lá as coisas são feitas claras, nada é a surdina, nada é feito nas escuras. Não, nada é feito com fechado, ninguém sabe. Não, você quer saber? Está tudo às claras, tudo anotado. Qualquer membro dessa igreja pode saber a qualquer momento tudo que é feito com as finanças que entram nessa igreja. Lugar de honra e um lugar para você honrar. Proclamar as virtudes. Quando você for falar do seu esposo, da sua esposa, fale bem. Tem mulher contando aí para todo mundo que o marido ronca, é feio. Não conte. Não conte. É verdade, mas não conte. Não precisa contar. Ninguém precisa fazer. Ninguém vai dormir no quarto lá com ele. Não precisa ninguém saber. Conte as virtudes. Olha, um homem zeloso, cuida de mim, bom pai, bom marido, fiel. Você vai falando e aquilo que não é verdade, Deus vai operando e aquilo se torna verdade. Mas se você ficar martelando naquilo que você não gosta, você vai acentuando. Esses dias eu estava conversando com um grande pastor, amigo meu, e ele disse
uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim: toda ovelha deveria chegar numa igreja e perguntar: o que essa igreja não tem que eu possa oferecer? Mas geralmente as pessoas chegam na igreja e elas falam: o que será que essa igreja tem para me oferecer? Mas devia ser o contrário. Espera um pouquinho, eu cheguei nessa igreja, uma suposição, e essa igreja tem o que eu faço. Acho que não é aqui o meu lugar. Eu vou para um lugar onde não tenha alguém que faça aquilo que eu faço. Porque geralmente as pessoas vão o quê? Querendo saber, né, o que pode ganhar, o que elas podem conseguir, em vez de perguntar: o que eu posso ser útil? Um dos presentes que foi falado aqui, não lembro quem falou, é você chegar para o pastor e falar assim: pastor Donizete, porque ele representa toda a liderança dessa igreja, o que eu posso fazer? No que eu posso ser útil nesta igreja? Onde que eu posso ser usado? Eu estou ali sentado, mas estou à disposição. Qualquer coisa que o senhor achar, que Deus tocar no seu coração, eu sei fazer isso. Onde houver uma necessidade, conte comigo. Irmãos, como um farol, outra lição que nós podemos tirar é que nós somos um referencial através da luz do Evangelho para os que se encontram perdidos na escuridão do pecado e não conseguem encontrar o caminho da salvação. Hoje é muito comum você ouvir uma pessoa dizer: eu estou em busca da verdade. E nós ouvimos a frase que a pessoa está em busca da verdade e nós deixamos que essa pessoa continue buscando a verdade. Sendo que, um dia, nós encontramos alguém que disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você já encontrou o caminho, você já encontrou a verdade. É mais fácil agora você repassar essa mensagem para frente. O farol ilumina em todas as direções. Ao hino que nós cantamos. Se você sabe, cante comigo. Seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre. Onde me mandar, irei, contanto que não seja na África, contanto que não seja na Índia, contanto que seja até a esquina da minha casa, dentro do meu serviço, não, é onde me mandar, irei, onde Deus quiser. Se Deus quiser me tirar desta cidade e me mandar para onde Ele quiser, eu como ovelha e como farol, que devo iluminar em todas as direções, tenho que responder: eis-me aqui. Sim, Senhor, eu obedeço a tua voz e o teu comando. Ilumina em todas as direções. Também a lição que nós tiramos é que Deus espera que eu seja um farol fixo e também um farol móvel. Não só onde eu estou, mas por onde eu andar. Onde eu estiver, que os pecadores e os perdidos encontrem a luz de Jesus. Eu não sei quantos aqui assistiram o Titanic, mas há um momento no final onde o barco começa a afundar, que tem um homem até que se veste de mulher para salvar a própria pele. Ele coloca lá um gorro e entra escondido no barco. Tentando, como se diz? Disfarçar. E ele ali. E ele senta e fica disfarçado. Quantos ali morrerão, mas ele não se importa, porque ele está seguro no barco.
Irmãos, as pessoas estão e não podem morrer em nossa volta. Quem na sua família não responda que ainda não conhece a luz, não conhece o Evangelho, precisa conhecer a Deus. Você está no barco seguro com Cristo? Amém, glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas e os que estão no barco afundando? Você precisa dizer, olha, venha para cá, venha para o Evangelho, venha para a luz, se entregue a Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Então, se você continuar nesse barco furado, nesse barco que está afundando, você vai encontrar a morte. Venha para Jesus. Não espere o barco afundar, não espere a pessoa morrer. Tome uma decisão enquanto ela está viva. Glória a Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Depois, se os irmãos não gravarem o nome, vocês podem me procurar. E eu gostaria de aconselhar, tomar a liberdade, pastor Donizete, de anunciar para vocês, assistir um filme chamado A Tempestade do Século. Você precisa ter muita paciência, porque o filme tem 4 horas de duração. Mas, irmãos, você tem de começar a assistir tendo tempo para isso. Porque eu desafio você a deixar para assistir a continuidade e depois você não consegue. Você fica preso. Todo aquele que encontrou Jesus deveria também assistir esse filme. A Tempestade do Século. Você sai desse filme com compaixão pelos perdidos, compaixão por aqueles que estão indo para o inferno. Assista. O som do farol. O som deve ser emitido, mas com qual mensagem? Em meio à neblina, as pessoas têm conseguido encontrar luz pelo meu testemunho. No meio das trevas, do desespero, as pessoas quando olham para mim, elas ouvem que tipo de som? Estou desesperado. Pessoas que encontraram Jesus, que têm Jesus no seu coração, mas ainda estão falando, é verdade, esse país está em crise. É verdade, o futuro é incerto. É verdade, a coisa está indo de mal a pior. Não é verdade. Nós temos um Deus, nós cantamos aqui, que nós servimos um Deus que os olhos dele nos contemplam todo dia. Ele zela por nós, Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele tem compaixão por nós. Já pensou você chegar para o seu filho e falar, filho, as coisas estão indo de mal a pior, eu não sei. Como que será daqui para frente, se você vai comer, se você não vai comer, se nós vamos ser despejados, se vamos morar embaixo da ponte. Bom, agora já deu o recado, agora vá dormir, filho. Não é esse barco que você está. Você está num barco seguro, ele balança. Porque o barco do cristão balança. Mas balança, mas ele não vira. E se um dia virasse, Deus nos ensinou a andar sobre as águas. Até sobre as águas você andará, mas que você não morrerá. O barco de Paulo naufragou, afundou. E eles ficaram ali com gravetos, com algumas coisas, boiando. E aquelas 150 pessoas ficaram em desespero. E agora, o que será de nós? O que acontecerá conosco? E Paulo falou assim, ninguém se aflija, porque um anjo me apareceu esta noite e disse que nenhuma alma se perderá. Nenhuma alma se perderá. Um dia quando Jesus chegar, quisera Deus que fosse num culto, não é? Se não for, amém. Importante é subirmos. Mas que quisera Deus que Jesus chegasse e falasse, né? Donizete,
Onde estão as suas ovelhas? E ele vai apontar: aqui estão, Senhor. Todas as ovelhas que tu me desses, nenhuma se perdeu. Não se perca, não se sinta só, não se sinta perdido. Deus levantou um pastor dessa igreja, levantou uma liderança nessa igreja, confiável. Irmãos, a minha função como farol é estar sempre gritando: abram os olhos, vejam, ouçam. Grite onde você trabalha, grite onde você estuda, grite por onde você anda. Abra os olhos. Noé também fez isso durante 120 anos. E ele foi zombado. Escarneciam de Noé. Zombavam dele. Mas ele continuou pregando a mesma mensagem. Desde que eu cheguei nessa igreja, eu tenho ouvido uma única mensagem: Jesus Cristo está voltando. Ele é a única salvação. E graças a Deus pela fidelidade da palavra de Deus nessa igreja. Pregue essa mesma mensagem: Jesus está voltando. Você está pronto para partir? Se você morresse hoje, o que seria da sua eternidade? Para onde você vai passar a eternidade com Deus? Abra o olho. Veja, ouça, venha para o caminho que é Cristo. Vamos cantar, irmãos, mas nós vamos também fazer com que a verdade da letra seja na nossa vida. Nós cantamos assim: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, não é? Vamos ler a letra? Sonda-me. O que é isso, irmãos? Sonda-me. Eu gosto muito de analisar as palavras. O que significa sonda? Sonda-me. Examine. Me observe. É o que você está pedindo quando você canta. Sonda-me, Senhor. Examina a minha vida. Observa a minha vida. Sonda-me, Senhor. Vamos ler? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache quem? Irmãos, é isso que você canta. Não é como você colocar um prato de comida e começar a comer. Não, é sentir o sabor. Quando você cantar, vá sentindo sabor por sabor do alimento. Você está cantando o seguinte: irmãos, Deus, sonda a minha vida. Sonda a minha vida. Quebranta o meu coração e transforma. Transforma-me através da tua palavra, até que em mim se ache somente a ti. O que eu acho, o que eu penso, caia por terra. O meu eu, o meu orgulho, qualquer coisa em mim, Senhor, que não é do teu reino, não é concernente à tua palavra, quebra. Até que alguém olhe para mim e só enxergue a ti. Sonda-me, Senhor. Uma vez foram falar para João Batista: olha, tem um aí que está batizando. E o que João falou? Convém que ele cresça e que eu diminua. Diminua a tal ponto de alguém olhando para mim me diga assim: você é parecido com isso, com Jesus. Olha, você ficou a cara de Jesus, parecido com Jesus. Você fala como Jesus, você age como Jesus, as suas atitudes são como Jesus. Enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me. Irmãos, quer ser usado? Para você ser usado,
você primeiro precisa ser esvaziado. Fique em pé. Vamos pedir nesse momento para que o Espírito Santo de Deus nos use, nos quebrante, a tal ponto que somente Jesus Cristo seja visto em nós. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que enfim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como? Como um farol. Eu sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Agora só a igreja vai cantar como nós devemos pedir para Deus usar a nossa vida. Cante como um farol, só a igreja, sem instrumentos. Como um farol uma das coisas que você pediu, como flecha, que você possa dizer um dia: pastor, em qual rua, em qual casa, em qualquer trabalho que o senhor gostaria que eu estivesse representando o Evangelho de Cristo, essa igreja e o seu próprio nome como pastor dessa igreja, eu quero ir como flecha, não para retirar a vida, não para machucar, mas para ir lá encontrar o pecador e tirar do meio das trevas. Cante outra vez como você deve ser usado por Deus, como um farol. Fecha aqui.